Boa noite. Aí, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma sala secreta da termografia. Tava aqui ajeitando meu chapéuzinho, né, em ritmo aqui de Natal. Só que ele tá dando contraste aqui, né, com o fundo, mas tudo bem, não tem problema, tá? É só para entrar no clima de Natal. Desculpa aí um pequeno atraso, né, para a gente dar o início a mais uma sala secreta da termografia, né? Bem, o pessoal tá entrando, sejam bem-vindos. O Wellington tá aqui conosco, o Fleury, Dr. David, a Roxana da Argentina, né? Dr. Francisco, seja bem-vindo, Kleber. Então, boa noite a todos, né? Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sala secreta. Tô aqui, né, tentando fazer com que ele fique chapéuzinho, mas não tem problema. Acho mais fácil. Vamos fazer sem, depois eu coloco, né? Em ritmo de Natal, gorrinho de Natal. É, mas vamos lá, tá? Nada que interfira aqui a nossa sala secreta da termografia. Tudo bem? O pessoal tá entrando. E, bem, antes de mais nada, deixa eu só dar um leve ajuste aqui na câmera. Isso, todo mundo me ouve bem? Boa noite, boa noite. Bem, todo mundo me ouve bem. Eu só vou ajustar aqui porque eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês uma imagem, claro, da face. Já tinha separado ela aqui. Então, vamos colocá-la, né? Pessoal, lembrando, se caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer dessa sala secreta, podem interromper, tá? Pode ligar o áudio, enfim, não tem problema não, tá? Que aqui é para vocês ficarem bem à vontade. É isso. Deixa eu só ajustar aqui que eu tô abrindo a imagem, uma imagem de face. Isso. Mas vamos lá. Aí, diminui. Bom, mas vamos lá, eu vou ajustando, não tem problema. Bem, então vamos lá. Agora vamos realmente começar essa última sala secreta. Às vezes tem alguns imprevistos aqui, eu tô tentando abrir um arquivo, não tô conseguindo, mas tudo bem. Faz parte, né? É assim que a gente cresce. Quando acontecem esses erros ao vivo, a gente tem que dar um jeito de continuar. Mas vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma sala secreta da termografia, né? Nosso evento online gratuito que ocorre todas as terças-feiras, às 21h07. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia, tá? E qual o tema que nós abordaremos, né, nessa última sala secreta? Então, eu separei um artigo para vocês, publicado agora em 2024, tá? Que é o quê? O que que ele diz? Né? O que que esse grupo de chineses estudaram? Será que a termografia da face poderia predizer doenças metabólicas do envelhecimento? E eles verificaram que parece que essa resposta é positiva e eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje, tá? O pessoal ainda está entrando. Pessoal, eu faço aqui já um lembrete que, caso você não consiga nos acompanhar ao vivo na sala secreta, o vídeo, né? Esse vídeo depois é disponibilizado no nosso canal no YouTube, tá? @termosaude. E caso vocês fiquem com qualquer dúvidas, pode escrever no nosso canal que a nossa equipe vai entrar em contato, tá? Também convido a vocês, quem estiver nos assistindo apenas pelo YouTube, que faça parte da nossa comunidade no WhatsApp, tá? Pode solicitar o link, porque dentro da nossa comunidade nós enviamos sobre os cursos, sobre artigos, sobre todas as novidades da termografia na área da saúde, tá bem? Então, para você que ainda não faz parte aí do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, pode solicitar o link que a nossa equipe vai entrar em contato, tá bem? Bom, então, voltando aqui à temática de hoje, né? Então, esse artigo foi muito interessante
e aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem da face. Eu vou compartilhar com vocês o nome do artigo ali no chat, tá? Para quem tiver interesse. Esse artigo foi publicado, como eu disse para vocês agora, em 2024, na revista Cell Metabolism. E essa revista tem um bom respaldo científico, tá? Então, quem tiver aí interesse depois de procurar, né? Ficou bem interessante. Deixa eu compartilhar com vocês o nome no chat, tá? E, bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar agora a tela. Eu vou deixar aqui para vocês, para ficar mais com uma interação um pouco melhor, essa imagem da face, porque o artigo que nós vamos comentar hoje, ele está baseado nas temperaturas da face, tá? Então, vamos lá. Só me deem um ok que vocês estão vendo a tela, por gentileza. E Tudo certo aqui, Fran. tá, obrigada, porque abriu uma outra página aqui como se eu quisesse mostrar várias imagens da face. Mas enfim, vamos aí, vamos dar continuidade, né? Então, o mais interessante, né, desse artigo é o quê? Que eles verificaram, né, que a temperatura da face ela pode revelar muito sobre o nosso metabolismo e sobre o nosso processo de envelhecimento. E é isso que a gente vai explorar hoje aqui na sala secreta, tá? Como a termografia de face, posso falar termografia facial, né? Pode auxiliar na identificação desses sinais, tá? Porque a ideia do grupo foi verificar se a temperatura, né, avaliada através da termografia, auxiliava na predição de doenças, né, metabólicas aí, e no envelhecimento. E o interessante, né, a escolha desse artigo foi, por que eu escolhi esse artigo, né? Teve alguns temas que vocês enviaram e eu ainda peço que vocês enviem cada vez mais para a gente produzir isso na sala secreta, tentar trazer para a sala secreta as dúvidas de vocês, enfim, né? Mas a escolha desse artigo hoje é porque ela traz uma abordagem bem inovadora, né, no qual utiliza a termografia, né, as imagens térmicas da face, para detectar os padrões correlacionados aí ao envelhecimento e também as doenças metabólicas. E uma delas, a diabetes, tá? Então, hoje os estudos, né, grande parte aí dos artigos, eles estudam maneiras de como alterar, né, a predisposição para essas doenças metabólicas, né? Para essas doenças que eles falam doenças crônicas não transmissíveis, tá? E uma delas é o diabetes aí tipo 2, né? Temos aí também doenças cardiovasculares que entram também juntamente com essas doenças metabólicas. Então, grande parte dos estudos, né, eles estão dedicados com essa temática, tá? Bem, antes de mais nada, eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é termografia, porque muitas vezes pode ser que você assista esse vídeo aí no YouTube e ainda não saiba o que é termografia, então eu vou fazer uma breve explicação, né? A termografia infravermelha, então ela detecta o calor radiante, tá? Emitido pelo nosso corpo, que a gente emite através da pele, e transforma em imagens, essas imagens coloridas, e que vão mostrar o quê? As diferenças de temperatura. Então, vai refletir essa temperatura, tá? E através dessas temperaturas, pode indicar se o corpo está com um funcionamento, né, aí, ideal, saudável, tá? E também conseguimos avaliar aí a microcirculação, processos metabólicos e também processos inflamatórios através da termografia, tá? E aí, correlacionando o estudo, qual que foi o objetivo desse grupo, tá? Então, esse grupo, ele buscou entender como que as temperaturas da face se relacionam, né, com o envelhecimento e com as doenças metabólicas, ajudando a criar padrões que podem ser usados como diagnósticos ou então acompanhamentos. Lembrando, né, que a termografia ela serve como um apoio diagnóstico,
tá? Às vezes, muitas vezes o pessoal é, levanta algumas bandeiras dentro da termografia, né? Principalmente aí também com auxiliar em diagnóstico de câncer e tudo mais. Então, eu peço pro pessoal, vai com calma um pouquinho nesses conceitos, tá? A termografia ela vem para auxiliar o diagnóstico, ela funciona como um exame complementar à sua avaliação, tá? E aí, qual que foi a metodologia, né, desse grupo? Então, esse grupo, né, eles estudaram e analisaram várias imagens térmicas da face das pessoas, né, obviamente foi realizado na China, então de asiáticos, de diferentes faixas etárias, tá? E com condições metabólicas bem variadas, tá? E aí, o que que é interessante? Porque eles avaliaram mais de 2.800 imagens térmicas, tá? Então, assim, uma das grandes limitações, eu poderia dizer assim, dentro da termografia, não só da termografia, como outros estudos que saem, né? Um dos grandes diferenciais quando se faz um estudo bom é o N que a gente fala, né? Que é a amostra. Então, esse estudo, ele tá com uma amostra aí de mais de 2.800 pessoas, 2.800 imagens térmicas faciais, que foram coletadas de indivíduos com idades entre 20 e 90 anos, tá? E avaliando essas 2.800 imagens, esses pesquisadores desenvolveram um modelo que eles chamaram de Thermoface. Por quê? Obviamente, eles usaram machine learning, inteligência artificial, tá? Para identificar quais eram os padrões térmicos que eles poderiam correlacionar com essas doenças metabólicas e com o envelhecimento, tá? Então, o que que eles verificaram? Que esse modelo que eles chegaram, né, que eles chamaram aqui de Thermoface, Thermoface, enfim, né? Ele não apenas prevê a idade biológica do indivíduo com uma precisão notável, né? Mas também identifica os padrões associados às doenças como a diabetes e também eles correlacionaram com a gordura visceral, tá? E o que que acontece? Estudando esses padrões, né, abre novas possibilidades aí para diagnóstico precoce, auxiliar no diagnóstico e também no monitoramento do tratamento. A gente tem falado bastante sobre tratamento termoguiado, né? E a termografia da face poderia auxiliar aí no acompanhamento, no monitoramento de, né, do tratamento de diferentes doenças metabólicas aí, tá? Bem, e aí esse grupo avaliou mais de 2.800 faces, né? E claro, eles seguiram todo aquele protocolo, para quem ainda não está familiarizado com a termografia, para realizar uma imagem térmica. Então, você precisa é, realizar num espaço adequado, climatizado, tá? Monitoramento de temperatura e também da umidade do ar e velocidade do ar também, tá? Então, tudo isso é necessário e, obviamente, esse grupo seguiu, né, o padrão ouro aí para a captura das imagens, tá? E, obviamente, né, os participantes foram orientados quanto a não utilizarem nada sobre a pele, uso de maquiagens, evitar cremes, enfim. Então, tem todos os cuidados e as orientações para a realização da termografia. E aí eles compararam áreas específicas, né? Uma delas foi a testa, usaram também a região de interesse bochechas, nariz, enfim, para identificar os padrões de temperatura, tá? E obviamente aí eles usaram inteligência artificial, machine learning também, para, né, realizar análise automatizada dessas imagens térmicas, tá? E aí eles correlacionaram esses padrões térmicos com marcadores de idade e com a saúde metabólica, tá? E, bem, o que que eles avaliaram, né? Uma aí das descobertas mais significativas dessa pesquisa
tá? É que a temperatura da face reflete o envelhecimento biológico de uma pessoa, tá? E assim oferece insights sobre processos, né, que afetam a longevidade. Tudo bem? Então, embora esse seja bem conhecido que a temperatura corporal, né, tende a diminuir com a idade, isso já está bem descrito na literatura, né? Esse estudo ele identificou pela primeira vez que os padrões da temperatura da face também são altamente correlacionados com o envelhecimento, tá? Então, a equipe de pesquisadores, eles desenvolveram um algoritmo através de machine learning, enfim, que analisa essas mudanças na temperatura da face e prevê a idade biológica, com uma margem de erro de apenas 5 anos, tá? Os dados mostram que à medida que as pessoas envelhecem, a temperatura em algumas áreas, que eles chamaram áreas chaves do rosto, como o nariz, as bochechas e as sobrancelhas, mudam significativamente. E aí, o que eles viram? Que a região nasal, né, a região de nariz, tem uma diminuição da temperatura a partir dos 50 anos em mulheres e 60 anos em homens. Isso, obviamente, deve ter correlação aí com o início do período de menopausa, né? Enfim, tá? E esse declínio está ligado à redução da circulação sanguínea e do metabolismo nessa área. E aí eles também observaram que nas regiões de bochechas e da sobrancelha, né, essas áreas em contraste, dependendo ali a amplitude térmica que você deixa na imagem, né, se eu mostrar aqui para vocês na imagem que vocês estão vendo de face. Então vejam que a sobrancelha, por ser pelo, claro, é um isolante térmico, então a temperatura é menor. E bochecha, como tem um acúmulo aqui de gordura nessa área, né? Normalmente também hiporradiante essas áreas de referência, tá? Que eles viram. Tudo bem? Então deixa eu voltar só aqui. Isso. Alguma coisa no meu computador que ele. Aí, tá, desaparece a barra, depois não volta. Mas tudo bem, não tem problema não. Então, que eles observaram em bochecha e sobrancelha? Né? Que há um pequeno aí aumento na temperatura, embora com uma expressão menor, tá? E essas mudanças refletem a redistribuição, né, de calor na pele conforme o corpo envelhece, tá? Então eles chamam de thermoface, provavelmente esse grupo, né, já deve ter patenteado a ideia, enfim, né? Então, o thermoface não apenas prevê a idade biológica, mas também identifica indivíduos cujo envelhecimento biológico é mais rápido do que sua idade cronológica, tá? E aí é essencial para intervenção preventivas. Tá? Fatores como metabolismo, a qualidade do sono, atividade física afetam diretamente esses padrões de temperatura. Então, indivíduos que dormem bem e que praticam atividade física regular, a taxa de envelhecimento é mais lenta. Olha que interessante, tá? E outro achado interessante deles, né, que além deles correlacionarem aí com o envelhecimento, esse modelo matemático aí desenvolvido pelo grupo, ele também demonstra uma precisão, tá, na detecção de doenças metabólicas. Eles avaliaram que o quê? Que essas áreas específicas do rosto, da face, né, particularmente as regiões nasal e nasolabial, tá? Estão intimamente aí associados ao risco de doenças como a diabetes tipo 2 e doença hepática. Aí a questão correlacionada aí com a gordura visceral, tá? E o interessante aqui, né, eu acho que é o principal achado também, é que esse estudo ele atingiu uma taxa de precisão preditiva acima de 80%. Então, isso é uma taxa de precisão muito alta, tá? Sugerindo aí que a termografia da face, ela pode se tornar uma ferramenta eficaz na triagem precoce de doenças metabólicas, né? Então, além desse estudo de face, tem muitos estudos aí também com machine learning, enfim, que correlaciona a temperatura dos pés, da face dos pés, né, com a correlação com as alterações metabólicas
decorrentes do diabetes. Então, olha que interessante, a gente pode usar a face, tem essa questão de poder utilizar a temperatura dos pés, né, da face plantar, para também correlacionar as alterações metabólicas aí decorrentes de doenças metabólicas, tá? E aí, o que que eles observaram, né? Que essas condições vão afetar a capacidade do corpo de regular, obviamente, né, o metabolismo e também, obviamente, a temperatura. E aí eles se manifestam como uma redução pronunciada de temperatura em determinadas regiões da face, né? Como, por exemplo, a baixa temperatura da região nasal está fortemente correlacionada com os altos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Olha que interessante esse dado, tá? Isso, obviamente, abre a porta, né? Abrem diversas portas, né, para os próximos estudos, para correlacionar a temperatura da face, que muitas vezes não é realizada ou muitas vezes não correlacionam, né, com outros dados, outros parâmetros metabólicos, tá? E aí também, né, para entender melhor essa relação entre a temperatura da face e as doenças metabólicas, né, obviamente precisa ser explorado todos esses mecanismos fisiológicos, né? Então, a termografia aí pode auxiliar, né, e vem para auxiliar, justamente além de você poder realizar, auxiliar no diagnóstico, como eu disse para vocês, o monitoramento, tá? De um tratamento, por exemplo, certo? Então, esse estudo, por ter um N bem expressivo, né? Eu posso dizer assim que é um divisor de águas aí na termografia, com a correlação aí com essas doenças, né? E também aí com o processo de envelhecimento. E aí um outro dado interessante foi que eles correlacionaram, né, também com a atividade física e também com a qualidade do sono desses indivíduos, tá? Então aqui, ó, um outro aspecto, né, que foi inovador aí pelo esse estudo desses pesquisadores é a relação entre a temperatura da face e o estilo de vida, tá? Eles observaram que essa taxa de envelhecimento, avaliada até através desse termo FACE, diminui em pessoas que mantêm rotinas regulares de exercício e uma boa qualidade do sono, tá? Então, essas duas descobertas, elas destacam a importância, né, desses fatores no estilo de vida que o pessoal tem, é, que as publicações, né, atuais têm defendido tanto, né, porque o ser humano, né, a gente vê que está cada vez mais sedentário, e além de sedentária, a nossa população está cada vez mais obesa. E nós sabemos que a obesidade está correlacionada com essas doenças metabólicas, certo? Então, né, as descobertas desse grupo vão destacar, né, a importância desses fatores no estilo de vida, na regulação da temperatura corporal e também no envelhecimento biológico, tá? A atividade física, obviamente, promove a melhora da circulação sanguínea e uma maior eficiência metabólica, refletida aí numa temperatura facial mais simétrica, né? A gente poderia dizer mais equilibrada, tá? Da mesma forma que o sono adequado, né, ajuda a regular os processos metabólicos e que vai impactar positivamente a distribuição da temperatura da face, certo? Então, veja que interessante. Então, os resultados, né, desse grupo, dessa pesquisa, vão sugerir que a temperatura, que a termografia, desculpa, da face, ela pode ser integrada à prática clínica para monitorar, né, monitoramento contínuo aí da saúde, né? E além disso, eles destacam as demais aplicações que são promissoras nessa área, né? Uma triagem metabólica precoce, certo? A termografia pode, né, auxiliar na detecção para identificar indivíduos com risco de desenvolver doenças metabólicas antes que os sintomas apareçam, e isso tem bastante correlação aí com os estudos da diabetes, de utilizar a termografia de face plantar e a diabetes,
né? Uma outra aplicação, o monitoramento do envelhecimento, né? Avaliar a regulação desse envelhecimento biológico, né, de um indivíduo e os ajustes de intervenções de saúde com base nas mudanças térmicas observadas pela temperatura da face. E também a avaliação de intervenção na saúde, né? O emprego da termografia de face para avaliar a eficácia de intervenções, né? Como que está o tratamento? Será que eu posso utilizar a termografia aí sendo um exame inócuo, sem radiação, como a gente sabe, indolor, enfim, né, sem contraindicações. Então, olha que interessante, o paciente, antes de iniciar medidas para alteração aí da saúde metabólica, enfim, e que muito se estuda também o anti-aging, né? Contra o envelhecimento. Então, é bem interessante utilizar aí a temperatura da face para correlacionar com esses outros fatores, tá? Então, né, hoje, para a sala secreta, a última sala secreta do ano, né? Então, a ideia foi trazer essa abordagem, esse artigo, por ser um artigo publicado esse ano, e por ter um N tão expressivo, ele se torna um divisor de águas aí para utilizar na prática clínica, né? Que a ideia também aqui é trazer algo que vocês possam utilizar na clínica, né? Não ficar apenas aqui também nas pesquisas. Olha que interessante você acompanhar um atleta que às vezes não está dormindo bem, que às vezes está com aquela fadiga. Você não sabe ainda se é uma fadiga periférica, central, a termografia da face pode auxiliar no monitoramento, né? Quais intervenções você vai fazer com esse atleta? Ou então, né, eu não gosto muito desse termo, pré-diabético, né? Porque a partir do momento que ele já tem alteração metabólica, enfim, ele já tem, né, a doença, enfim, né? Não gosto muito desse termo pré-diabético, enfim. Mas você monitorar, né, medidas que esse paciente, as mudanças no estilo de vida, a gente sabe que a mudança no estilo de vida é uma barreira, né, com o paciente, ter alteração no estilo de vida para iniciar uma atividade física, mudança dos hábitos alimentares, enfim, tá? Mas olha que interessante você acompanhar com a termografia, tá? Então, eu trago aqui também uma reflexão, com esse artigo. Então, imagina num futuro próximo aí, a gente poder prever os problemas de saúde apenas com uma imagem térmica do rosto, tá? Olha que interessante, o paciente vem, chega na nossa clínica, né? Chega na sua consulta, você faz uma imagem térmica do rosto dele e acompanha. Então, isso é muito interessante, tá? Mas a gente não pode negar que vai ser que é um avanço, certo? Que aproxima aí a tecnologia que a gente sabe, que é a termografia, da prática clínica, né? Então agora eu abro aí para as perguntas, certo? Com o pessoal que está nos acompanhando. O que que vocês acharam dessa ideia desse grupo dos japoneses, dos chineses, desculpa, de usar a imagem térmica para acompanhar aí a nossa saúde? E vocês já tinham ouvido falar dessa aplicação? Quero saber de vocês aí. Vocês que estão nos acompanhando ao vivo, se vocês já tinham ouvido alguma correlação semelhante a essa, né? Utilizar a termografia da face para correlacionar aí com o envelhecimento e também associar com as doenças metabólicas. Obrigado pelo feedback, Wellington. Nunca tinha ouvido falar. Olha que interessante, Wellington. Eu sei que você trabalha com atletas. Olha que interessante você realizar a termografia, como eu disse antes. A termografia da face dos atletas, né? E monitorar essa fadiga. Se tem uma fadiga central, uma fadiga periférica, se ele não está dormindo direito, os fatores psicossociais envolvidos, tá? Então, a aplicação, né, disso é imensa, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Não?
Então, pessoal, para também não prolongar, sabendo que vocês, obviamente, aí já trabalharam o dia todo, estão nos acompanhando aqui ao vivo para poderem tirar suas dúvidas, tá? Aqui é Miriam. Achei sensacional. Será que poderíamos, numa próxima aula, estender este assunto? Podemos, Miriam. Como eu disse, esse artigo foi publicado agora em 2024. Então, os próximos, eu acredito aí que nos próximos 3 anos, né, vai ter muito estudo correlacionado aí com o uso da termografia da face com essas outras possibilidades aí, correlações com o envelhecimento e com doenças crônicas aí. As neuralgias, como se apresentam, Dr. David? Hiporradiantes? Esse é um ótimo tema para uma próxima sala secreta, Dr. David. Tá bom? As neuralgias. Aí depende do tipo de neuralgia, enfim. Mas é um excelente tema aí para uma próxima sala secreta. Tá bem? Ah, o Kleber avisou aqui que vai ter que assistir no gravado. Pessoal, sem problemas, tá? É, eu reforço aqui, quem não conseguir nos acompanhar ao vivo na sala secreta, eu vou pedir gentilmente, nos sigam, né, lá no YouTube. Sigam o nosso canal, @termosaúde, para vocês receberem as notificações, tá? Da sala secreta, tá bem? E, bem, eu faço aqui, continuo fazendo o convite para vocês, se vocês querem aprender mais sobre o impacto da termografia na saúde, continue acompanhando as nossas lives, tá? Mas, Fran, normalmente o nariz não fica hiporradiante? Sim, Fleury, ele fica. Mas eles correlacionaram que o quê? Que ao longo dos anos, né, essa temperatura ainda diminui, tá? A temperatura diminui e eles correlacionaram ali com vários parâmetros, né? Não só parâmetros de temperatura, mas parâmetros de glicemia, né? Exames de sangue, enfim, sono. Eles também verificaram a atividade física. E é interessante desse artigo, porque eles correlacionaram ali com mudanças genéticas, né, que hoje é avaliado como microRNA, enfim. Então, eles fizeram um estudo, assim, da parte metabólica bem completo. Ficou bem interessante esse artigo, tá? E, obviamente, né, os chineses já devem estar aí comercializando esse software, esse Thermoface, certo? Mas, para mim, o divisor aqui foram 2.800 pessoas. Então, é muita gente, tem muitos dados, né? A gente pensar que cada pixel... Eles usaram uma câmera da Flux, se eu não estou enganada, né? E aí, imagine vocês que cada pixel traz um dado e eles correlacionarem, né? Analisarem tudo isso por machine learning e chegar a essas conclusões. Certo? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, tá? A todos que participam ao vivo, que trazem as interações e também as dúvidas, tá? Não tem problema falar sobre algo que não é o tema da sala secreta, certo? Ah, até tá com uma outra dúvida, traz, a gente prepara uma sala secreta em cima dessa dúvida, né? A gente tenta elaborar algo assim. A gente já tô com alguns temas aqui anotados para o ano que vem, tá? Mas eu gostaria de agradecer a vocês que nos acompanharam ao vivo, né? A gente tenta disponibilizar aqui um pouquinho de conhecimento de uma forma mais leve também para vocês. E também agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer ao Carlos por ter, vamos dizer assim, um segurou na mão do outro e vamos fazer esse projeto? Vamos fazer esse projeto. Vamos colocar em prática esse projeto? Vamos colocar em prática esse projeto. Então, agradeço, né? Porque não é só preparar o tema, tem toda a transmissão, o convite a vocês. Então, também reforço. Conhece algum amigo que ainda não sabe sobre termografia, trabalha, faz diversas avaliações e ainda falta complementar algo?
Então repasse também, né? Compartilha com os amigos de vocês, com seus conhecidos. Comece a utilizar na clínica, certo? Comecem a utilizar na prática clínica de vocês, né? Porque a termografia é um diferencial, tá? Então, mais uma vez, eu reforço aqui o meu agradecimento ao Carlos por auxiliar em toda a transmissão e para fazer tudo isso acontecer. Tudo bem? Essa sala secreta. Agradeço a vocês que nos acompanham muitas vezes. Agora eu vou colocar meu chapéuzinho aqui, né, para finalizar. Mesmo que ele fique não aparecendo direito aqui por causa do fundo, tá? Mas aproveito aqui para reforçar. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Que mesmo que não dê para acompanhar ao vivo, que a gente vai até o YouTube depois que a gente envia o link ou que nos acha no YouTube aleatoriamente, tá? Curtam nossos vídeos, né, compartilhe com as pessoas que vocês conheçam, tá? É, muito obrigada mais uma vez, certo? Esse ano eu abro aqui um pouco a minha vida pessoal, mas foi desafiador, porque eu virei mãe. E aí, quem está aqui já, quem nos acompanha, enfim, que já acompanhou alguma mãe, sabe como que é a transição de retorno ao trabalho, enfim. E está sendo muito prazeroso para mim poder compartilhar, tá? Um pouquinho do conhecimento que eu tenho ou que eu tento trazer lendo um artigo recém-publicado, enfim, tá? Mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigada, tá? E também quero reforçar aqui para vocês que aguardem, porque em 2025 vem muitas novidades para vocês, tá? A gente tá a mil com diversos planos aí e ideias inovadoras na termografia para vocês, tá? Então, meu muito obrigada por nos acompanhar nesse ano de 2024. Desejo a todos vocês um feliz Natal e, obviamente, um feliz ano novo. Nós nos vemos em 2025. Tudo bem? Boa noite a todos e até breve.